Fala pessoal, bom dia. Então, chegando aqui para trabalhar agora e tá quente, né? 7 horas da manhã marcava já 31 graus de temperatura. Então, e hoje a previsão para sombra é 40. A galera que já faz o acompanhamento com a gente aqui já sabe mais ou menos dessas dicas, mas eu acho legal numa situação do jeito que tá essas ondas de calor frequentes, é legal a gente pelo menos dar algumas dicas e a galera que quiser alguma coisa mais específica, né, ou mais profunda, procura a gente, conversa com a gente aqui. Vamos lá, galera. Calor, né? Para quem pratica esporte de alto rendimento, isso é normal o corpo aumentar a temperatura durante a atividade física. Por isso você sua, por isso você troca a temperatura com o ambiente. Quando está calor, essa troca de temperatura fica mais complicada, porque o ambiente está quente também. Então, quando você não consegue trocar, chegando num ponto tal onde você está fazendo muito esforço ou a atividade muscular é muito intensa, a atividade física é muito intensa, você pode estar entrando num quadro chamado de intermação ou insolação. Não é internação, é M, né? Intermação. Nesse ponto, como eu falei, o corpo não consegue trocar temperatura com o ambiente. E aí você acaba desregulando o mecanismo central de controle térmico, né, de controle da temperatura. Algumas dicas a gente pode dar, a princípio, lógico, para isso, que primeiro, lógico, sempre a hidratação. Hidratação é água, repositor, maltodextrina, não mata sede, não hidrata, repõe, certo? Então você tem que ter a hidratação com água. Você pode fazer o seu repositor durante o treino, é óbvio, mas você não pode fazer só o repositor a conta de achar que está se reidratando. Então, água. Tá? Aliás, sentiu boca seca, sentiu língua seca, garganta seca, é água. Repositor não mata sede, tá bom? Segundo lugar, em algumas situações, o máximo possível, interromper o treino em alguns momentos e baixar a temperatura corporal, tomar uma ducha, jogar uma água no corpo, tentar baixar e não, para que não fique muito tempo com essa temperatura corporal alta. Tá? Eu acho que isso é essencial para você conseguir continuar treinando nessa condição atual dessas ondas de calor aqui no Rio de Janeiro. Agora, alguns esportes isso complica um pouquinho, né? Vamos pensar assim, o pessoal acha que na natação não tem hipertermia, não tem intermação, não tem insolação, porque está dentro d'água, está resfriando. Legal. Vamos pegar uma água básica de uma piscina pequena, o pessoal que treina em piscina de 25. Aliás, todas as piscinas estão quentes aqui, mas as de 25 têm chegado, por exemplo, onde eu treino, a 34, 35 graus a temperatura da água. Né? É literalmente uma sopa, é um caldo quando você cai. E numa situação dessa, você também não tem troca com o ambiente. Então você está sim fazendo uma intermação ali, você está dificultando a troca calórica a troca de calor com o ambiente. Nessa situação, quando você sai e você volta para o ambiente quente, você resfria o corpo e volta, às vezes essa inversão é mais prejudicial, é mais desconfortável ainda. Então, aí vai uma dica minha. O que eu fiz? O que eu faço sempre? Eu peguei um pote de whey grande, de 2 quilos, antigo, vazio, e eu instalei uma biquinha, essas bicas de filtro de barro. Você instala uma bica lá embaixo, enche antes do treino com água fresca, água do chuveiro, do vestiário, com água com a temperatura boa e coloca em cima do bloco de partida, na borda, para você, cada vez que você parar na borda, você abre a biquinha, deixa baixar um pouquinho, pelo menos a cabeça você tenta esfriar, literalmente, né? Você tenta baixar a temperatura do encéfalo da cabeça para que o centro de controle térmico não desregule a ponto de você fazer um quadro mais grave, né? E aí a gente chega lá no limite tal, onde você faz proteinúria, onde você desnatura a proteína, porque para o corpo é como se você tivesse com uma febre constante. Você imagina 2 horas de treino, você está 2 horas com febre, é complicado, né, cara? Essa troca de temperatura com o ambiente é muito importante. Então, o centro térmico de controle, o centro de controle de temperatura tem que estar funcionando. Então, se você conseguir, nadador, especificamente baixar e jogar essa água na cabeça, se você não conseguir isso, você leva uma outra garrafa, leva um outro pote onde você possa especificamente ter um conteúdo de água mais fresca para você jogar na cabeça e baixar a cabeça. Tá? A longo prazo e em uma situação muito extrema,
você tem uma outra situação chamada de rabdomiólise, onde a proteína muscular em si, a mioglobina, que é extremamente importante dentro do músculo, junto com o sistema actina-miosina, que faz a contração ali do músculo, né? Só que, uma vez desnaturada e uma vez por conta do calor, caindo na corrente sanguínea, ela é extremamente tóxica para o rim. Mais uma dica aí por conta disso. Primeira urina depois do treino, vale para qualquer esporte. Primeira urina depois do treino, faz na louça, no vaso, tá? Nada de fazer no chuveiro, né, ou qualquer outro lugar. No vaso. Ou, em alguns casos, alguns clubes, como a louça, o vaso é mais escuro, né, cor mais escura, onde você não consegue distinguir isso, você arruma um copinho descartável e faz no copinho descartável para você observar a primeira urina depois do treino. É importante você ver se ela está turva, se ela está espumando, se ela está muito, se a cor e o cheiro estão muito fortes. Tá? Essas três condições são condições de alerta que você deve entrar em contato com o seu médico para conversar com ele uma posição ou uma situação, uma solução melhor especificamente para o seu caso, tá bom? Então, galera, fica essas dicas aí. Meu contato aqui no Instagram, no direct, fica liberado para quem tiver alguma dúvida a mais. E vamos tomar cuidado, tá? Hidratação é o básico, mas nesse calor, nessas ondas de calor, especificamente essa semana, aqui no Rio de Janeiro, segunda, terça e quarta-feira, vai ser muito complicado. Então, ficam as dicas aí, tá bom? A gente está à disposição aqui no direct para sanar algumas dúvidas, ou quem quiser marcar uma avaliação mais específica, a gente fornece o telefone da agenda, tá bom? Então, um abraço, bom dia, se liga aí, cuidado.